A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida e estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Novo Testamento, livro de Apocalipse, capítulo 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Venho mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Apocalipse, do capítulo 1 ao 11 é o Apocalipse. Do 12 ao final é uma explicação dos primeiros 11. É um detalhamento minucioso daquilo que há de mais importante nos primeiros 11 capítulos de Apocalipse. Terminamos o capítulo 16, as 7 taças da ira, da cólera de Deus. As 7 taças é a 7ª trombeta. E as 7 trombetas é o 7º selo, que é a grande tribulação de 1260 dias finais. Agora aqui, o Senhor está explicando sobre a Babilônia. Já vimos que uma das taças aqui foi derramada sobre o trono de Satanás, o império político dele. Agora aqui, o Senhor vai vir julgar a Babilônia. E esta Babilônia, ela está sentada sobre muitas águas. E muitas águas na Bíblia se refere a pessoas, multidões, milhares de povos. Muitas águas. E o Senhor veio mostrar a condenação, o julgamento da prostituta, a Babilônia, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então essa prostituta, ela tem vínculo com todos os países da terra, com todos os governantes da terra. Não é muito difícil nós vermos e entendermos quem é essa grande prostituta, que todos os países da terra estão envolvidos com ela. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher, que é a prostituta. Agora não está se referindo ao corpo de Cristo em si. Uma mulher que estava sentada sobre uma besta. Em Apocalipse tem 2 bestas. A besta que veio do mar e a besta que veio da terra. O corpo é o mesmo, as pessoas são diferentes. E essa besta aqui, tem alguém montado nela, a mulher. Uma besta de cor de escarlata. Ela gosta de sangue. Que estava cheia de nome de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Isso se refere ao livro de Daniel. Os 10 países com os 7 governantes. É o ressurgimento do Império Grego-Babilônico da época de Cristo. E já aconteceu. 1983 para cá, surgiu o comércio comum europeu. No começo eram 10 países que se uniram e fizeram uma única moeda, o euro. Dali surgirá a cabeça que vai governar todas as nações. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, era riquíssima. Não tinha alguém tão rica como ela, adornada com ouro, com pedras preciosas, com pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Então esta mulher aqui abandonou seu marido e se uniu a outros maridos, milhares, e fez com que os seguidores dela se tornassem como ela, prostituta. E na sua testa, na testa da mulher, estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Então esta mulher matou milhares e milhares de filhos de Deus, de servos de Deus. Quem será esta mulher? E do sangue das testemunhas de Jesus.
E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. João estava admirado com aquela mulher, porque aquela mulher, na época de João, não tinha surgido. Esta mulher surgiu no ano 300, que foi a primeira prostituição espiritual que aconteceu. Até o ano 300, o diabo usava a política para matar os filhos de Deus nas arenas, para os leões comer. Mas no ano 300, o imperador romano fez uma religião para si e colocou o nome de igreja. É a prostituição. Uma religião do governo estatal. Colocou o nome de igreja, parecida com a Igreja de Cristo, o nome. Aí ficou Igreja Católica Apostólica Romana. E ela tem uma sede mundial. Onde que é? A cidade de Roma. E ali surgiu o Império Religioso Católico, chamado de igreja, que na verdade é uma prostituição espiritual. Abandonou o marido, que é Cristo, e se uniu à política e arrumou um outro nome que não é o de Cristo, Roma, o nome da cidade e do império a qual ela pertence. É a prostituição espiritual. E eu pergunto para você, você conhece alguma outra religião que é tão rica como ela? Em ouro, em prata, em pedras preciosas? Em cada cidade tem a sua catedral que os próprios governos doaram para ela de graça e se tornou uma propriedade particular. Aqui no Brasil é assim. A maioria das cidades, as suas praças não pertencem à prefeitura, ao município, pertence à diocese católica. Por quê? Porque os políticos quiseram agradar a sua religião, chamada de igreja. Você conhece? Eu não conheço. Nos poucos anos de vida que tenho, eu não conheço. Nem no Brasil e nem no mundo. Qual é a religião mais poderosa e rica que há que não seja a religião católica? Que tem como sua origem o Império Romano e a cidade de Roma, onde é a sua matriz central, aonde o seu representante religioso maior, chamado de Papa, administra todo esse sistema. Você conhece alguma religião no mundo aonde todos os políticos, na sua maioria, aderem a esse sistema e vão lá para poder ganhar votos das pessoas do seu país para que votem nele por causa da religião católica? Eu não conheço. Será que há na Terra alguma outra religião que se compare ao catolicismo, que possa se enquadrar nesta revelação desse mistério? Para João era um mistério, mas para nós não é um mistério. Esta mulher está embriagada do sangue dos santos nas cruzadas católicas desde o início. Milhões de pessoas foram mortas por este império, com autorização do Papa. É só você assistir o History 2 na TV, que você vai ver como é que era que funcionava as administrações papais. Qual era o interesse? Se era na palavra ou se era na grana, no poder aquisitivo, no império de riquezas materiais e político. Milhões de pessoas foram mortas. E muitos santos de Deus foram perseguidos por esse sistema. E vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu vou falar para você o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Da mesma forma como os políticos hoje vão lá atrás da mulher, do sistema religioso católico, para poder captar votos, para se tornar autoridades políticas nos seus países. Lá em Roma tem mais coisa.
Olha, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Que coisa, não? O Império Romano, 7 Césares, da onde surgiu o sistema religioso romano, com o nome de igreja, Igreja Católica Apostólica Romana. Mas agora, no final dos nossos dias, está evidente que aquele império ressurgiu. A besta que viste, olha, a besta, esse aqui é o governador mundial. Foi e já não é, porque o César da época de João morreu. Mas ele diz assim, mas ele há de subir do abismo, aquele governador mundial, que na época de João ele foi, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida e desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que tinha morrido, já não é, porque ela ficou sem existir muito tempo, mas que virá. César Nero, 666, imperador romano. Faça a conta das suas letras romanas, você vai chegar nesse número aí. Ele virá de novo. Mas como que ele pode vir se ele morreu? Pois é. Quando vier a primeira besta que veio do mar, a mulher vai estar montada nela. O sistema religioso católico vai induzir todos os habitantes da terra a ser um com aquele governador mundial que foi eleito para governar todas as nações. Porque toda a terra vai estar em conflito. E essa besta que veio do mar vai trazer paz na terra. Mas essa mesma besta, mesmo corpo, porque diz que essa besta foi ferida de ferida mortal, na hora que se cumpriu o seu governo, 1335 dias em Apocalipse, 3 anos e meio, falsa paz. Quando ele for morto, ele vai se levantar do caixão, como esse aqui, ó, que era, já não é, mas há de vir. Vai entrar naquele cadáver. Quem ele vai usar para ser eleito governador mundial? A mulher vestida de escarlate, a qual está assentada sobre 7 montes. A cidade de Roma está sobre 7 montes, geograficamente. E se tornou a Babilônia, a prostituta espiritual. Abandonaram o nome de Cristo e arrumaram o nome do Estado para si, Igreja Romana, não é Igreja de Cristo. E milhões de servos de Deus foram mortos. Não mais pelo sistema político, mas pelo sistema religioso. E eles fizeram com que a palavra de Deus, escrita em pergaminhos, estivessem sobre o seu poder, a sua guarda. Ninguém podia ler a Bíblia mais. Só os líderes religiosos altos dentro do sistema religioso católico. Mas ninguém pode frustrar os planos de Deus. Do ano 300 até o ano 1300, imperou o dia das trevas, onde ninguém tinha acesso à palavra de Deus. E é onde as pessoas foram induzidas a se tornarem adoradores de imagens de escultura de ídolos. E de seguir um sistema de hierarquia dentro do sistema religioso católico, que não existe na Bíblia. Na Bíblia existe o rebanho e o pastor, Cristo. Mas lá existe padre, bispo, arcebispo, eu não sei nem como é que é a hierarquia, e o Papa. Não existe isso na palavra de Deus. Mas a política introduziu isso como religião com o nome de igreja. E agora aqui, essa besta que vai surgir para governar 7 anos, vai usar essa mulher. A mulher vai estar montada na besta. Nos primeiros 3 anos e meio, ela vai dominar politicamente a besta, porque foi ela que ajudou a elegê-lo como governador mundial. A força política da Europa, mais a força religiosa do sistema religioso católico,
fez com que essa pessoa fosse eleito governador mundial. Então, a besta que veio do mar usufruiu do poder que há nesta mulher, na grande Babilônia. Mas no ano de 1300, quando Deus permitiu que o papel fosse inventado e as letras, e a gráfica, a palavra de Deus, por meio de um dos padres lá de dentro, que era um cristão verdadeiro, saiu lá daquele sistema e levou consigo a palavra. E hoje chegou às nossas mãos, está acessível na internet para quem quiser ler a palavra de Deus. Aí ocorreu a chamada reforma. Milhares, milhões de servos de Deus começaram a ler a Bíblia. E começaram a ver não somente as verdades que Lutero viu, mas muitas outras verdades da palavra de Deus. E foram saindo do sistema. Só que cada um que saía com alguma verdade da palavra se tornava uma nova religião. Então, o Lutero viu verdades, aí surgiu a igreja luterana. Outros viram os batismos nas águas, é a igreja batista. Outros viram o poder do Espírito Santo, as verdades sobre o Pentecostes, as igrejas pentecostais. Outros viram a questão administrativa local da igreja, a igreja presbiteriana, e assim. Mas essas igrejas não existem na Bíblia. Igreja Assembleia de Deus, presbiteriano, batista, metodista, assim como não existe a igreja católica. E da onde saíram isso? Saíram do sistema católico. O Senhor chama ela de mãe e das filhas. Por isso que é a grande, envolve todo o sistema religioso, com o nome de igreja. Igreja sou eu e você, todos os filhos de Deus, independente se estão ou não em algum sistema religioso, cristão. Se ele creu no Senhor, ele faz parte da igreja. Mas aquele sistema não existe como igreja. As pessoas fazem parte da igreja onde o Senhor é pastor dentro de nós, não fora de nós. E aqui o Senhor continua falando da besta e da mulher, vestida de escarlata. Aqui é sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Você conhece alguma outra cidade na terra que está assentada sobre 7 montes? Pesquise. Roma. E são também 7 reis. Então ela tipifica tanto os 7 montes onde está assentado a cidade geograficamente de Roma, como os 7 reis. Que reis? Do Império Romano, da onde surgiu o sistema católico apostólico romano. E são também 7 reis. Olha aqui que fala. 5 já caíram, então o que estava vivo ali era o sexto rei. Não existe, é o 6º. O outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, porque ela morreu, é ela também o 8º e é do 7. Entendeu? Então o 6º César é o 8º César, porque com o 7º César acabou a dinastia romana. O 6º da época de João será o 8º. Como assim? Ele virá, ele vai entrar dentro daquele corpo da primeira besta que veio do mar, aonde a mulher estava montada nele, que é o sistema religioso, mas após a sua morte vai entrar nele esse rei, que vai ser o 8º, que era o 6º na época de João, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, tá vendo? Que ainda não receberam o reino. Na época de João, demorou 2000 anos para surgir os 10 países do comércio comum europeu. O euro demorou. Agora, nos nossos dias, aconteceu. Que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, hoje, existe o comércio comum europeu, o euro. Mas de lá, eles vão receber o poder sobre o mundo inteiro por 1 hora. O
O que é isso? Por um período de tempo. Quanto tempo? 1260 dias. 42 meses. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes vão combater contra o Cordeiro. Então esses países, que também são 10 países aqui, 10 reinos, vão entregar o seu poder para a besta. Mas qual besta? Não é a besta que veio do mar, que governou 1335 dias e foi ferido com ferida mortal na cabeça. Não. Vai entregar o poder para a besta que veio da terra, que vai entrar no mesmo cadáver e vai fazer ele se levantar. Porque nesse momento o diabo foi expulso dos céus. Acabou. Já houve o arrebatamento dos vencedores da igreja. E ele vai fazer aquele cadáver se levantar, liberando do Hades o espírito do 6º César, que vai ser o 8º. Estes vão combater contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então, se hoje nós seguirmos o Senhor de perto, até o fim, nós seremos vencedores fiéis. Nós vamos combater contra a besta que veio da terra. Quando? Nós já lemos aqui no capítulo 16, na 6ª taça, na guerra do Armagedon. Ele será destruído. O diabo será preso e a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo vivos. E disse-me: as águas que viste aonde se assenta a prostituta são povos, multidões e nações e línguas. Eu pergunto para você, qual é o sistema religioso que tem esta qualificação aqui, que está envolvida com povos, nações e línguas? Sistema religioso católico. Porque nós estamos falando dos sistemas que reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós não estamos falando de religiões que não creem que Jesus Cristo é Deus, que Deus se fez carne por meio de Jesus. Qual é o sistema religioso cristão que acredita em Cristo que se enquadra nesse perfil ao longo desses 2000 anos e na atualidade? Você conhece outro? Eu não conheço. E os 10 chifres que viste na besta, os países que elegeram a besta, o governador mundial, são os que aborrecerão a prostituta, e porão desolada, nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Durante a grande tribulação, após o levante dele do seu velório, o próprio governador mundial, que foi eleito com o apoio da besta, estava montado nele, da mulher que estava montada na besta, ele vai destruir todo o sistema religioso. Não católico, todos. Tudo que saiu de lá, todos os outros sistemas que não creem em Cristo, que adoram homens, pessoas, seja lá o que for. Quando ele se levantar do seu velório, o 6º, que é o 8º, vai exigir adoração como Deus, como Cristo, naquele cadáver que se levantou do seu velório. E tudo que se diz religião, não importa qual, será destruído por ele. Porque todo mundo só vai poder adorá-lo, servi-lo e fazer orações para ele, porque ele é Deus. Segundo ele, né? Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento. E tem uma mesma ideia. Tanto os países que elegeram o governador mundial como ele mesmo têm um só objetivo. E que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Eu te pergunto, qual é a cidade nos 2000 anos que se passaram depois de Cristo e na nossa atualidade, que reina com os reis da terra? Não existe outra cidade e nem religião que acredita em Cristo que não seja Roma e o catolicismo romano. Não existe.
E todas as religiões chamadas evangélicas saíram de lá, vendo as verdades. E, infelizmente, com as verdades, aderiram também à prostituição, porque tomaram um nome que não é o de Cristo, igual ela. Não somos mais a Igreja de Cristo, nós somos a Igreja Católica Apostólica Romana. Não somos mais de Cristo, nós somos a Igreja Assembleia de Deus. Onde tem isso na Bíblia? Nós somos a Igreja Adventista. Onde tem isso na Bíblia? A igreja são os irmãos, independente se eles estão ou não nos sistemas. Importa qual seja. Se ele tem a vida de Deus, ele faz parte da igreja. Mas agora nós, como igreja, nós podemos estar vivendo no pecado da prostituição espiritual ou não. Isso é uma escolha e um viver individual de cada filho de Deus. Nesse capítulo 17, o Senhor mostrou lá nas taças que aquela cidade de Roma foi destruída por Deus. E Deus aqui, olha, deixou um capítulo todo sobre essa situação. E para nós que estamos vivendo, não na época de João, mas no finalzinho dos tempos, há toda a clareza com respeito a essa revelação. O que fazer? Arrepender-se das nossas prostituições, carnais e espirituais, para que possamos nos tornar fiéis e eleitos, escolhidos de Deus, que serão arrebatados antes do levante da besta que vem da terra, do sexto César, para que sejamos vencedores e expulsemos o diabo dos céus, e depois venhamos com o Senhor no Armagedon, e lancemos para dentro do lago de fogo a besta e o falso profeta, que é o que veio da terra, e o diabo preso no Hades por 1000 anos. É a festa do casamento de Cristo com a sua igreja, pura, virgem, sem mácula, sem mancha. Então, quem tiver envolvido com mácula, com mancha, com prostituição, não vai participar da festa do casamento, vai ficar de fora da festa, mesmo como filho de Deus. É o livro de Mateus, servo mau, lançado nas trevas exteriores, mas não é para a eternidade. Talvez seja só por 1000 anos. Que o Senhor possa continuar dando clareza para nós. Pense sobre isso, reflita, medite, pergunta para o Senhor, peça para Ele te mostrar quem é essa mulher, quem é as filhas, como é esse julgamento. E não se esqueça, aqui é uma explicação daquilo que já aconteceu nos primeiros 11. E esta mulher está incluída na sexta taça, que é a 7ª trombeta, no finalzinho da grande tribulação. A cidade, a capital. Mas quando ele se levantar do seu velório, que começar o 7º selo, a primeira trombeta, já vai começar o julgamento de Deus sobre a mulher. Ninguém mais vai poder adorar a Deus e nem nada que você tenha fé em alguma coisa que não seja o governador mundial. É a manifestação do diabo naquele cadáver que se levantou. Vamos pedir misericórdia para o Senhor? Senhor Deus Todo-Poderoso, todos nós que cremos em Ti, aprendemos a Tua palavra por meio de algum grupo religioso e Te louvamos porque lá também tinha a palavra de Deus. Mas em todos os grupos religiosos também há o fermento na massa. E o Senhor é que nos fez entrar, segundo João 10, nos apriscos. E o Senhor é que nos faz sair. E aqueles que são obedientes ouvem a tua voz. E se tornam um rebanho e um pastor. Nós somos esse rebanho, junto com todos os nossos irmãos, que estão dentro dos apriscos ou fora deles. E o Senhor é o nosso único pastor, e nada há de nos faltar. Abre, Senhor, a Tua palavra para nós. Nos dê clareza e luz da Tua palavra. Louvado seja o glorioso nome do Senhor. Amém. Eu também conheci o Evangelho por meio de um grupo cristão. Nasci lá. Agradeço a Deus. Porque os meus pais
creram no Senhor e receberam. Mas quando eu entendi da palavra, eu me desliguei do sistema. Não dos meus queridos irmãos, que lá se reúnem, muitos deles até hoje. Não para me tornar um outro grupo, como também experimentei alguma coisa nesse sentido. Mas hoje eu vivo na alegria do Espírito Santo. Eu vivo na comunhão com o rebanho, com todos os filhos de Deus, que estão ou não envolvidos com os sistemas religiosos. Que o Senhor possa me iluminar e te iluminar. Vamos ser os fiéis e eleitos? Glória a Deus. Amém.